Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live. Vou esperar o Instagram ir notificando as pessoas que nós já estamos ao vivo. Então, vou colocar uma música aqui, nós vamos ouvindo, uma música de São Miguel, enquanto nós vamos esperando as pessoas irem entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Quando o arcanjo Miguel desceu das alturas. Oi, Carolina. Agitou-se o mar. Seja bem-vinda. E a terra tremeu. Quando o arcanjo Miguel desceu das alturas. Vamos chegando, povo de Deus. Meu arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio. Deus abençoe, Viviane. Muito bem, já está entrando aqui algumas pessoas. Já vamos começar então a nossa reflexão. E aí o pessoal vai entrando. E lembrando que esse vídeo vai ficar salvo, tá bom? Então, depois quem quiser, quem entrar ao longo do vídeo vai ter a oportunidade de assistir depois, tá joia? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Bruna. Então vamos começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos que estão acompanhando. Eu estou fazendo essa live para nós falarmos sobre a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu tenho várias coisas que eu preciso falar com vocês, né? E eu gostaria de ir de forma mais organizada possível, mas também eu estou aqui acompanhando, né, os comentários de vocês. Se forem surgindo dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? De perguntar aqui a respeito do que vocês tiverem dúvidas, se alguma coisa não ficar bem explicada, eu vou retomando e vou explicando, tá bom? Muito bem, primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a Quaresma de São Miguel é para nós tirarmos algum tipo de polêmica que possa acontecer, né? Hoje eu já conversei em um grupo do WhatsApp, algumas coisas assim, com relação ao início da Quaresma, tá bom? Com relação ao início da Quaresma. A grande maioria dos grupos estão começando a Quaresma de São Miguel hoje. E eu vou explicar sobre isso, eu vou explicar e no final nós vamos entender, né, como deve ser feita a melhor forma, mas não que exista uma forma errada de se fazer. Não que quem começou a Quaresma hoje eu esteja dizendo que está errado, mas nós vamos entender com calma o sentido profundo do início da Quaresma para nós entendermos o que isso quer dizer, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que é Quaresma de São Miguel, né? De onde surgiu essa ideia, de onde surgiu essa devoção, de onde surgiu esta tradição? Começou com São Francisco de Assis, tá bom? Começou lá no tempo de São Francisco, em que ele reservava um período para fazer penitência. Aliás, São Francisco viveu a sua vida toda fazendo penitência. Na igreja nós temos uma quaresma, né? A quaresma
é aquele período de 40 dias antes da Páscoa. Então, antes da Páscoa, por 40 dias, nós temos um período penitencial preparando para a Páscoa. Isso é muito importante nós entendermos. Quaresma é um período de 40 dias em que nós nos preparamos para a Páscoa, tá? Por que 40 dias? Bom, aí tem todo o simbolismo bíblico. 40 dias que Jesus passou no deserto, 40 anos do povo de Deus pelo deserto, né? Vários profetas também que passaram 40 dias, Moisés passou 40 dias no Monte Sinai para depois receber a lei, o profeta Elias passou 40 dias no monte. Então, todo esse simbolismo do número 40, tá? Então, 40 dias nos preparando para a Páscoa. Esse é o grande sentido da Quaresma, tá? Esse é o grande sentido da Quaresma. Então, a Quaresma são 40 dias de preparação para a Páscoa. Depois desse período quaresmal que nós temos na igreja, que nós chamamos geralmente de Quaresma Maior, nós temos um outro período penitencial também na igreja, que é o período do Advento, né? É um tempo preparatório que também tem uma característica penitencial, mas é uma penitência um pouco mais abrandada, uma penitência um pouco mais leve, geralmente, no sentido de que é uma esperança, uma penitência mais esperançosa, sem meditar tanto a paixão do Senhor, mas meditando a vinda do Senhor, preparando para o Natal. São dois períodos primordialmente penitenciais da igreja, tanto que são os dois períodos que nós celebramos com a cor roxa, porque é um período penitencial, certo? Então, nós temos a Quaresma, que é um período de preparação para a Páscoa, e nós temos o Advento, que é um período de preparação para o Natal do Senhor. No tempo de São Francisco, isso é muito importante nós entendermos, no tempo de São Francisco era um pouco diferente do nosso tempo de hoje com relação à comunhão, né? Hoje nós comungamos todos os domingos, praticamente, algumas pessoas até com muita alegria comungam todos os dias, participam da missa, ou mais de uma vez por semana, mas no tempo de São Francisco, lá no século XIII, 1200 e pouco, não era assim que funcionava. As comunhões eram mais escassas, as comunhões eram mais prolongadas. Os critérios para se comungar eram critérios mais rígidos, critérios mais exigentes. Então as pessoas comungavam algumas vezes no ano. Tá? Algumas vezes no ano as pessoas comungavam, em especial nas ocasiões das grandes festas. Certo? Então, por exemplo, até hoje mantém o mandamento da igreja comungar ao menos uma vez por ano por ocasião da Páscoa. Né? Essa era a grande época da comunhão, era por volta da Páscoa. Outra grande festa também em que se comungava era o Natal do Senhor. Então, uma outra grande solenidade, outro grande momento era o Natal do Senhor. E aí algumas outras solenidades, alguns outros momentos muito importantes onde as pessoas comungavam. São Francisco de Assis tinha essa devoção pessoal. Então, São Francisco de Assis comungava na ocasião das festas dos apóstolos Pedro e Paulo, 29 de junho. Ele comungava nesta data, 15 de agosto, ainda não era dogma, mas por ocasião da Assunção, e também comungava por ocasião das festas de São Miguel Arcanjo. Naquela época não eram os 3 arcanjos celebrados no mesmo dia. Dia 29 de setembro era somente São Miguel Arcanjo. Então ele tinha essas datas onde ele comungava. Para ele comungar nessas datas, ele fazia um período de preparação. Né? Então, ele fazia um período penitencial entre a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, 29 de junho, até essa data de 15 de agosto, para comungar nessa data, 15 de agosto, que era um período penitencial que ele fazia em honra a Nossa Senhora. Nós ainda temos o costume em alguns lugares, a Fraternidade O Caminho, da qual eu pertenço ainda de coração, nós temos a Quaresma de Nossa Senhora. Né? Geralmente é feita de forma bem leve, bem tranquila, mas temos a Quaresma de Nossa Senhora, que encerra hoje, no dia de Nossa Senhora da Assunção. E ele iniciava uma outra Quaresma, preparando para comungar na festa do Arcanjo São Miguel, agora dos arcanjos, porque uniu as 3 datas. Então veja bem, o que significa Quaresma de São Miguel? São Francisco de Assis nunca chamou de Quaresma.
São Francisco de Assis, depois de comungar na solenidade da Assunção, que na época não era o dogma ainda, entendamos isso, mas já era celebrado, depois dele comungar nessa festa, ele se recolhia em oração e ficava rezando até ele voltar para comungar na solenidade dos arcanjos. Então, São Francisco, ele observava um período entre a solenidade da Assunção até São Miguel Arcanjo para ele se preparar para comungar nessa festa. Ele nunca chamou de quaresma. Quaresma são 40 dias preparando para a Páscoa. Ele tinha um período que ele se preparava fazendo penitência entre a solenidade da Assunção, que não era dogma ainda, mas era celebrado, até a solenidade do São Miguel Arcanjo, para ele poder comungar. Então, popularmente, como é um período penitencial preparando para uma festa, hoje nós temos o costume de chamar de quaresma de São Miguel. Mas São Francisco não chamava de quaresma, São Francisco entendia que era um período penitencial entre duas festas litúrgicas. Aqui entra o ponto. É um período penitencial entre duas festas litúrgicas. Pois bem, hoje é dia 15 de agosto. Só que no Brasil, nós vamos celebrar esta solenidade no próximo domingo. Então, muitas pessoas estão... E aí vem lá dizendo, os manuais da Quaresma de São Miguel. A Quaresma de São Miguel celebra-se entre o dia 15, entre parênteses, solenidade da Assunção, até dia 29, festa de São Miguel Arcanjo. Pois bem, se é entre a solenidade da Assunção e a festa de São Miguel, a solenidade da Assunção, liturgicamente e em questão de preceito, será no próximo domingo. Então não tem sentido litúrgico eu começar a celebrar hoje a Quaresma de São Miguel, sendo que eu só vou celebrar a solenidade da Assunção no próximo domingo. Porque, repito, não é um período de 40 dias, é um período penitencial entre a solenidade da Assunção e a festa de São Miguel Arcanjo. Esse era o grande espírito com que São Francisco vivia este período, que eu repito, ele nunca chamou de quaresma. São Francisco de Assis entendia que para ele comungar na festa de São Miguel, ele tinha um período de preparação, um período penitencial, onde ele provavelmente fosse para o Monte Alverne, onde depois ele até recebeu os estigmas de Nosso Senhor, ele ficava lá em jejum e oração. Então, a Quaresma de São Miguel, no espírito daquilo que São Francisco de Assis fazia, é um período penitencial entre duas festas litúrgicas. Se no Brasil nós vamos celebrar esta festa litúrgica no próximo domingo, então é interessante e é mais viável que nós comecemos no próximo domingo a celebrar a Quaresma de São Miguel. Um outro detalhe importante, que eu vi alguns posts, alguns textos litúrgicos falando da Quaresma de São Miguel, que tem vários tipos, e são todos válidos e são todos perfeitamente bons, porque, repito, o sentido é esse espírito, viver esse período num espírito de preparação. E alguns colocavam que não se celebra, porque aí eles vão fazendo contas para dar 40 dias, né? Tem que remanejar para que dê 40 dias. Repito, não tem a necessidade de ter 40 dias. É um período. E aí, então, eles colocaram que não se reza a Quaresma de São Miguel aos domingos. Isso tem duas interpretações, não é um dogma fechado, tá bom? Isso não é um dogma fechado. Mas nós podemos sim rezar todos os dias consecutivamente, rezarmos também aos domingos, né? Não tem problema nós rezarmos aos domingos. Outros já vão entender que não se reza aos domingos. Repito, não tem um dogma fechado, tá? Mas não é errado rezar a Quaresma aos domingos, porque diz que o domingo é um dia de celebração do Senhor. É claro que inclusive na grande Quaresma maior também, é um dia reservado para celebrarmos a Páscoa semanal, né? Dom Henrique Soares usava essa expressão e eu gosto muito. O domingo é a Páscoa semanal, mas também nós podemos entender que alguns propósitos que nós fazemos, eles podem sim ter uma duração contínua,
né? E que não preciso abrir mão desse propósito no domingo e retomá-lo na segunda-feira. Então eu posso também rezar essa quaresma no domingo. Tem um padre que fez uma reflexão que eu acho muito interessante para nós entendermos a questão do sacrifício, né, das penitências aos domingos, das penitências durante as quaresmas, as orações que nós podemos fazer. O padre faz a seguinte reflexão. Vejam bem, quando nós fazemos uma ordenação sacerdotal ou diaconal ou episcopal, nós temos a ladainha de todos os santos. Essa ladainha de todos os santos, ela é rezada sempre de joelhos, porque é uma forma penitencial de nós rezarmos a ladainha, né? Então tem um caráter penitencial quando eu me ajoelho para rezar a ladainha de todos os santos. Os candidatos estão prostrados e aqueles que estão participando, o bispo que está ordenando e os outros padres que estão ali celebrando, fazem a ladainha de joelhos num sentido penitencial. Então, o estar de joelhos é um sentido penitencial. Pois bem, o livro lá dos bispos, o cerimonial dos bispos, prevê que quando a ordenação é feita no domingo, nós não fazemos a ladainha de joelhos, porque o domingo, por ser o dia da ressurreição, então nós fazemos a ladainha de pé, porque não tem o caráter penitencial que teriam nos outros dias. Então veja que o domingo realmente ele é reservado para que não se tenha essa expressão penitencial. Porém, na hora da consagração nós nos ajoelhamos. Então eu não me ajoelho na ladainha por ser uma expressão penitencial, mas eu me ajoelho na hora da consagração por ser uma expressão de adoração. Então vejam bem, o mesmo gesto de me ajoelhar para a ladainha ter um sentido penitencial, para a consagração ter um sentido de adoração, mesmo sendo domingo, nós nos ajoelhamos na hora da consagração. O que significa isso? Significa que eu posso ter um propósito, e este propósito pode perdurar até mesmo aos domingos, porque ele é um propósito de adoração e não simplesmente de penitência. Eu vou dar um exemplo. Eu faço um propósito na quaresma, e aí eu faço assim, eu vou fazer jejum segunda, quarta e domingo. Não tem lógica. Eu não escolheria o domingo para fazer jejum. Não, eu vou fazer jejum sexta e domingo. Não, domingo não é dia de fazer jejum. Entenderam? Domingo é um dia de celebrar a ressurreição do Senhor. Mas eu posso fazer um outro propósito. Eu vou passar 40 dias sem comer doce. Então eu posso passar o domingo também sem comer doce. Essa distinção que nós precisamos fazer. Eu não vou escolher o domingo para eu fazer jejum. Mas se eu escolher um propósito que perdure 40 dias, eu posso fazer no domingo, porque ele tem um caráter de adoração, mais do que o caráter de penitência, simplesmente. Então, essa questão do domingo pode se rezar sim a quaresma. Nós rezamos todos os dias, porque é um caráter de adoração, de louvor a Deus, mesmo dentro da nossa entrega, mesmo dentro da característica da dinâmica de combate espiritual, da dinâmica de uma preparação um pouco mais penitencial para celebrarmos a festa de São Miguel. Então essa questão do domingo, às vezes dá a impressão de que é um ajuste que se faz para que dê 40 dias. Repito, não tem necessidade de ter exatamente 40 dias. Ainda mais aqui no Brasil, que nós transferimos a festa da Assunção para o domingo, cada ano acaba tendo uma quantidade, porque, por exemplo, esse ano nós temos a festa, o dia da festa na segunda-feira, até o próximo domingo serão 6 dias, né? Então nós vamos começar dia 21. Agora imagina se dia 15 caia no sábado, já celebra no dia seguinte no domingo, então já começaria no dia 16. Então essa quantidade de dias, por nós termos uma festa móvel, ela acaba também sendo então ajustável. Então eu repito, não tem necessidade de ter 40 dias. Nós chamamos de quaresma porque tem a mesma característica da outra quaresma, ou seja, é um período penitencial, é um período de preparação para celebrar uma festa, mas é um período entre duas festas litúrgicas, entre a solenidade da Assunção do Senhor até a festa dos arcanjos. Ah, padre, mas eu tô vendo todo mundo tá fazendo, começando hoje, o Frei Gilson faz, o Instituto Resed faz, a Canção Nova faz, todo mundo faz, não tem problema. Ah, eu já comecei hoje, tem algum problema? Não tem problema. Mas eu estou explicando o sentido da quaresma, eu estou explicando de onde veio a quaresma, né? De onde ela veio, qual foi a inspiração para ela, e o sentido que ela tem. Ou seja,
um período entre a solenidade da Assunção e a festa de São Miguel Arcanjo. A quaresma ela terminaria dia 28. Dia 28 seria o último dia, para no dia seguinte nós já celebrarmos a solenidade dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Então seria de domingo agora até dia 28. Dia 28 é o último dia, para no dia seguinte nós já celebrarmos a solenidade. Eu faço a quaresma com este livrinho. Tá? Isso aqui é próprio da Fraternidade Missionária O Caminho. Muita gente conhece, é próprio da Fraternidade. O Padre Gilson, ele compôs uma meditação e ele compôs uma oração meditando cada um dos 9 coros, tem aqui, ó, cada um dos 9 coros, com uma meditação rezando um Pai Nosso e 3 Ave Marias, e depois a ladainha de São Miguel e tudo aquilo que a quaresma pede. Esse aqui é um dos modos de rezar. Tem outros, né? Tem outro que tem somente a ladainha, uma oração. Tem alguns modos que já rezam a consagração a São Miguel todos os dias. Nós da Fraternidade fazemos a consagração no dia de São Miguel. Aqueles que cumprem toda a quaresma se preparando no dia de São Miguel, então faz a sua consagração. Tem também aqui no livrinho ato de consagração a São Miguel Arcanjo. Eu repito, gente, o modo de rezar pode ser vários. Se você procurar na internet, você vai encontrar vários meios de rezar a quaresma e não tem problema nenhum, todos eles são muito bons e muito válidos. O que nós geralmente, o que tem em comum é aquele altarzinho que nós montamos para São Miguel, geralmente. Uma imagem ou um quadro de São Miguel, uma vela abençoada, né, um pano vermelho, né, e ali então o lugar para nós fazermos a nossa oração. Isso é básico, tá bom? Hoje é muito fácil, né? Até mesmo procurar na internet alguma imagem de São Miguel, faz uma impressão bonita, põe num quadro e coloca ali para rezar e para estar na presença do Arcanjo Miguel. Então, o modo de rezar é muito variado e todos eles são válidos, todos eles são muito bons. Eu rezo esse aqui porque nós da Fraternidade O Caminho, desde quando foi fundada a Fraternidade, nós já rezamos a Quaresma de São Miguel. Graças a Deus, hoje em dia tem se tornado muito mais popular, até mesmo por conta das redes sociais, se torna mais popular. Alguns começaram há pouco tempo, nós já rezamos aí há quase 20 anos a Quaresma de São Miguel. Já é uma prática nossa, mas todos os meios de se rezar são válidos, tá bom? Desde que tenha esses critérios. Mas a grande questão que eu gostaria de colocar é esse espírito com que nós rezamos a Quaresma de São Miguel, né? É um período, tem pessoas que puxam muito para o lado assim, do combate espiritual, né? Porque São Miguel, ele é o príncipe das milícias celestes, aquele que expulsou Satanás do paraíso, e de fato tem um caráter combativo, tem sim um caráter combativo, mas cuidado para nós não exagerarmos, né, nessas coisas. A gente parece que já entra na Quaresma de São Miguel e já começa, porque eu estou sofrendo mais tentação do que o normal. Calma. Né? Tem gente que tem medo de rezar a Quaresma de São Miguel porque escuta muito esse tipo de coisa. Não, quem reza a Quaresma de São Miguel é muito tentado. Calma, tentados nós somos o tempo todo, né? Tentados nós somos o tempo todo. Mas quando nós estamos combatendo, quando nós estamos de fato, né, pegamos ali a nossa arma, e eu tenho até um tercinho aqui, que nós rezamos as meditações, então eu já tenho um tercinho próprio, que tem um Pai Nosso e 3 Ave Marias para cada uma das meditações, né, ganhei das Irmãs da Fraternidade, O Caminho. Então quando nós estamos com as armas nas mãos, quando nós estamos de fato empenhados em rezar, é claro que o inimigo vai fazer afronta contra nós, né? Mas o importante é nós perseverarmos. Então, o espírito da Quaresma de São Miguel é justamente esse. Nós nos colocarmos em combate, nós nos colocarmos junto de Deus, né? É importante, algumas pessoas colocam, por exemplo, um pequeno propósito, um jejum, uma abstinência, né? Alguma restrição, seja alimentar, algumas pessoas fazem lá alguma restrição no uso da internet, enfim, alguma coisa para entrar nesse espírito, né, de combate, de preparação, para celebrar bem a solenidade de São Miguel Arcanjo. Nunca se esqueça, Quaresma é preparação. Preparar o nosso coração, preparar, né, a nossa vida. Uma coisa muito importante, a confissão. Faça uma boa confissão para começar a Quaresma. Algumas pessoas já até me procuraram para se confessar, para começar bem a Quaresma.
Depois, também no final, para celebrar a solenidade dos arcanjos, também uma confissão bem feita, né? Durante esse período da quaresma pode ser um bom momento, por exemplo, para preparar uma confissão geral. Talvez algumas pessoas nunca tenham feito. Então, preparar uma confissão geral para fazer em preparação para a festa dos arcanjos, lavando a alma, lavando o coração. Isso é muito importante também. Tentar, por exemplo, ver alguma coisa, alguma característica, algum vício, algum defeito da personalidade que eu tenho, que eu quero combater, e durante essa quaresma eu me empenhar de forma decisiva com relação a isso, né? Então, algum desvio de temperamento, por exemplo, alguma coisa, eu falar, não, durante essa quaresma eu vou me esforçar, me empenhar 100% em combater esse vício, em combater esse desvio de comportamento que eu tenha, e aí empregar todas as forças, fazer penitências que sejam proporcionais a esse vício, né? Então, com as virtudes necessárias para combater o vício. Então, se eu tenho o vício da gula, então eu vou fazer a penitência do jejum, né? O jejum combate o vício da gula e assim por diante, né? Da ira, então eu vou exercitar a paciência e assim por diante. Então, é muito importante também nós termos um objetivo muito concreto, né? O que eu vou combater nessa quaresma, né? O que, junto com São Miguel, eu quero combater nessa quaresma, né? O que eu quero expulsar da minha vida nessa quaresma junto com São Miguel. E aí eu vou fazer a penitência, e aí eu vou fazer o jejum, e aí eu vou fazer o meu propósito, a minha oração, para que Deus seja vitorioso nessa área da minha vida também. Tá bom, gente? Eu penso que é isso, né? Só para nós esclarecermos, né? Isso eu gostaria muito, eu estou ansioso há vários dias para poder partilhar isso com vocês, né? Eu tenho visto muita coisa na internet. Hoje, como eu disse, teve um grupo lá do WhatsApp que até surgiu quase que uma desavençazinha. Não, padre, mas é hoje que começa. Calma, gente, à noite eu vou explicar para vocês por que podemos começar no domingo com toda tranquilidade, tá bom? Então, a Quaresma de São Miguel é um período entre a solenidade da Assunção e a solenidade dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Eu conversava com o Frei agora há pouco, inclusive. Por exemplo, nos Estados Unidos começa hoje. Por quê? Porque lá celebra hoje a solenidade da Assunção. Nos lugares que celebra hoje, liturgicamente, a solenidade da Assunção, a Quaresma começa hoje. Como aqui nós só vamos celebrar no domingo, então tem mais sentido nós começarmos a Quaresma no domingo, tá bom? Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas, espero que tenha contribuído para que possamos viver bem esse período. Desejo a todos uma boa Quaresma de São Miguel, desejo a todos que tenham um período de bastante graça de Deus, de bastante bênçãos. Uma outra coisa importante que eu tenho aprendido a viver, né? Busque intimidade com seu anjo da guarda. Busque intimidade com seu anjo da guarda. Converse com seu anjo da guarda. Peça iluminação para o seu anjo da guarda. Peça proteção para o seu anjo da guarda. Ofereça essa quaresma também a ele, né? O seu anjo da guarda, que ele possa estar te ajudando, te auxiliando, né? Aumente a sua intimidade com seu anjo da guarda, que com certeza você vai crescer muito na sua vida espiritual com essa prática. São Pio de Pietrelcina ensina, tantos e tantos outros santos nos ensinam, tá bom? Então, uma boa quaresma para todos vocês. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no meu Instagram e eu vou colocar também lá no YouTube, tá bom? Então, se você quiser assistir de novo depois, se você entrou um pouquinho depois de ter começado, tá? Vai ficar salvo e você vai ter acesso a esse vídeo também, tá bom? Mande para outras pessoas, né? Indique para os seus amigos e que Deus nos abençoe e tenhamos aí uma santa e abençoada quaresma. Vou dar a minha bênção sacerdotal a cada um de vocês agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São Miguel Arcanjo. Deus abençoe.